Queridos ouvintes, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, nesta noite de sexta-feira da Esperança, que acontece na Igreja Cristo Salva, todas as sextas-feiras às 20 horas. Esse é o nosso tempo de culto ao Senhor, independente da situação da pandemia, do isolamento social. Nós temos feito lives nos horários dos nossos cultos principais, tanto no culto de sexta-feira como no culto de domingo. Já no domingo, já com um grupo de louvor, com mais pessoas envolvidas. E na sexta-feira está aqui essa incumbência dada a mim. Eu estou aqui com o coração cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, pela maneira maravilhosa com que Ele tem trabalhado na nossa vida. Nós começaremos essa live lendo com vocês o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 1 ao 10, que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos da época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivéssemos conhecido, jamais teríamos crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até todas as coisas perscruta, até as maravilhosas coisas de Deus. Eu quero, ao início dessa leitura, dar início ao nosso culto ao Senhor, e nós vamos cantar hoje, com auxílio do Azaf Borba. Tá vendo aí o Azaf? Azaf Borba e o Ademar de Campos, uma canção muito conhecida. Vamos adorar o Senhor todos juntos. E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face
e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, Senhor. Só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, aleluia! Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Esse Deus maravilhoso, Ele toca em nosso coração. E nós nos reunimos para adorá-lo, para bendizer o nome dEle. Ele está presente, né? Nós estamos conectados com Ele em louvor, em adoração, em exaltação ao seu santo nome. E vamos continuar na presença dEle, o adorando, o exaltando. Aleluias. Te adoramos, oh, aleluia. Já te adorar, Senhor, aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Aleluia, obrigado, Pai, és maravilhoso. És maravilhoso, Senhor, para te adorar nós estamos aqui. Oh, aleluia, para te adorar, Senhor, seu nome é santo. Oh, só para te adorar, és maravilhoso, Senhor. Oh, Deus, Jesus, eu amo, para te adorar, Senhor.
só para te adorar. Aleluia, estamos aqui. Só para te adorar. Aleluia, tu és maravilhoso, Deus. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Só para te adorar, Senhor. Te exaltando, Deus, a beleza da tua santidade, diante da grandeza do teu santo nome, para te adorar, Senhor, para te adorar, para te exaltar, adorar o seu nome, Rei. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, aleluias. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. És maravilhoso, Senhor. Então, meus amados irmãos, e agora nós vamos para a ministração da palavra de Deus. Um Deus bondoso é o tema da nossa meditação nessa noite, dessa palavra. Nós queremos levar até o seu coração, diante daquilo que a palavra de Deus diz nesse culto a Ele, culto de adoração, de louvor. E o Senhor, Ele fala conosco, Ele fala através da sua palavra. Como sexta-feira passada nós falamos sobre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena na sexta-feira passada. Hoje nós continuaremos falando dessa sabedoria maravilhosa, porque ela revela um Deus bondoso, um Deus que é tremendo e poderoso. A palavra de Deus vai dizer, no livro de Isaías, no capítulo 64, no verso 4 e 5, o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, eu li até o verso 8. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, esse Deus tão maravilhoso, tão gracioso, tão poderoso, Ele preparou para nós, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Ele preparou para nós coisas grandiosas e maravilhosas. E Deus tem abundância de bênçãos para nós, para mim e para você. Claro que a nossa parte é glorificar a Deus, é adorá-lo, é servi-lo, é esforçar-se na vida cristã para viver de maneira digna, de forma reta, de forma comprometida com o Senhor. Esse Deus bondoso nos leva a viver para Ele com gratidão no coração e com temor a Ele no dia a dia. O pastor Paulo Tomé, uma das mensagens que eu ouvi dele, pastor da igreja de Jaboque, do pastor Arley, lembrando aí, se o Arley ouvir essa ministração, saudade de você, da esposa, viu, Arley? Deus abençoe, dá um abração no teu pai por mim. E ele diz o seguinte: o nosso relacionamento com Deus não se fundamenta nos nossos méritos e nem em nossos deméritos, mas sim na graça e na bondade de Deus, que possibilita nos amar com amor eterno. Pastor Paulo Tomé ainda disse: Deus não soma débitos e também não soma créditos na nossa relação com Ele. Ele é bondoso apesar
apesar da forma que nós comportamos, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é gracioso, né? A bênção de Deus não vem pelos nossos acertos. Isso é importante, porque isso é uma teologia reformada, né? A bênção de Deus não vem pelos nossos acertos, tá? Nem as maldições pelo nosso fracasso, né? E nossos erros, não. Mas todas as nossas conquistas provêm da vitória de Jesus na cruz. É isso que está consumado. Todas as nossas conquistas, e o Zezinho que está me ouvindo aí vai concordar comigo, a Viviane, né? Vai concordar comigo, né? A bênção de Deus não vem pelos nossos acertos, nem a maldição pelos nossos fracassos e erros, mas todas as nossas conquistas provêm da vitória da cruz. Está consumado. Jesus já fez tudo por mim e por você. Ele já pagou o preço total e absoluto para o meu resgate e para o seu resgate, né? E quando o pastor Paulo Tomé faz essa referência, né, ele está realmente mostrando a verdade do que aconteceu na cruz. Esse Deus bondoso deu Jesus, deu o seu único filho, né? Deu o seu único filho para entregar a sua vida por cada um de nós. Esse Deus bondoso fez tudo para que eu e você fôssemos alcançados pelo seu amor, né? Na cruz, por meio da cruz e através de Jesus, nossos olhos são abertos, as escamas não nos encobrem mais. Em Jesus nós abrimos os nossos olhos e percebemos o Deus bondoso para conosco. Esse versículo de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, os pregadores gostam muito dele, né? Para encorajar os seus ouvintes a sonharem com as coisas que eles jamais sonharam, né? Porque é isso que Deus preparou para aqueles que o amam, eles dizem os pregadores. E não são bens materiais que devem nos atrair, mas sim a gloriosa salvação de Cristo. A gloriosa salvação de Cristo, é isso que nos atrai. Não são bens, não são coisas. Nenhum cristão deve ser medido pelos bens que possui e nem pela conduta que tem. Nós somos todos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Carentes da graça e da misericórdia de Deus, né? Não são os bens materiais que devem nos atrair, mas sim a gloriosa salvação de Cristo. Outros pregadores tradicionais usam o versículo acima para se referir aos céus e às bênçãos pós-morte. O texto, eles dizem, né, nos mostra que não sabemos que tipo de bênção receberemos do céu. Mas olha só o que diz 1 Coríntios 2,9. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela revela coisas maravilhosas. Olha o que diz então 1 Coríntios 2,9. Vai dizer assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas olha o que diz o verso 10. Mas Deus nola revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas conhece profundamente, né? Revela profundamente, né? O Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. É o Espírito que olha lá dentro do nosso interior, nos conhece, né? Deus nolo revelou por meio do Espírito Santo as profundezas de Deus. Esse Deus maravilhoso, com a obra gloriosa do Espírito Santo, invade o nosso ser, invade o nosso coração. É por meio do Espírito Santo, é por meio dele que nós enxergamos o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Isso não está mais oculto, já foi revelado pelo Espírito Santo, né?
que é a salvação maravilhosa em Jesus Cristo, que nos alcançou pela bondade, pela misericórdia de Deus. Oh, aleluia! Né? A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela deixa bem claro que o Espírito Santo já revelou a obra maravilhosa de Deus por nós, e esse Deus maravilhoso é de fato maravilhoso, apesar da circunstância. Claro que isso não significa que saibamos de todos os detalhes. Por exemplo, não sabemos exatamente como será a vida em novos céus e em nova terra. Mas nós temos um quadro geral do lugar para onde nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então nós precisamos ver o texto todo e ver o contexto, né? Paulo vai falando na defesa do seu apostolado, né? E ele vai dizer que ele prega a palavra com muito temor e tremor. Ele fala bem assim no verso 4: a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria humana. É obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus tem preparado coisas maravilhosas, gloriosas, grandiosas. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, no verso 1, anunciar-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ainda hoje pela manhã nós falamos sobre essa fé necessária, né? No nosso dia a dia, da nossa prática cristã diária. E o Espírito Santo, oh glória, tem revelado essa obra maravilhosa de Deus, esse amor maravilhoso de Deus, né? E Paulo vai dizer, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem as dos poderosos da época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preparou desde a eternidade para a nossa glória. Então o texto aqui, o seu contexto, para dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o contexto vai deixando claro que Deus, oh glória, na sua infinita sabedoria, preordenou desde a eternidade. Ou seja, nada foge ao controle desse Deus soberano, amoroso, que se importa com você, que se importa comigo e que nos ama, né? Esse Deus tremendo. Paulo, ele contrasta dois tipos de sabedoria. A sabedoria desse século, conforme nós falamos, né? A sabedoria de baixo e a sabedoria do alto na sexta-feira passada, né? E ela não deve ser base da fé da igreja. Não é a sabedoria terrena que é a base da fé da igreja. Mesmo que nós temos a teologia sistemática, mesmo que nós temos os pensamentos de Calvino, de Jacobs Arminius, mesmo que nós temos a sistematização das Escrituras, mesmo que nós temos a teologia, né? Mas a sabedoria desse século é nada perto da sabedoria de Deus. E Paulo vai dizer que todas as faculdades que ele acumulou durante toda a sua vida, ele considera como esterco perante a obra tremenda e poderosa do Evangelho, né? E ela não deve ser a base da fé da igreja. A fé deve se basear no poder de Deus. A nossa fé deve se basear no poder de Deus. Em Jesus Cristo e esse crucificado, né? O Cristo crucificado é a própria pregação de Paulo, né? O Cristo crucificado é a sabedoria de Deus em mistério, né? É a sabedoria de Deus em mistério, preordenada desde a eternidade. Tudo no controle de Deus, do Messias que havia de vir, do Messias que veio, do Evangelho que chegou até nós, do Evangelho que nos alcançou. Oh, aleluia! É Deus bondoso, esse Deus é maravilhoso, é bondoso, né?
para a glória dos eleitos, mas que estava oculta, nunca mais foi revelada a mim e a você, essa sabedoria de Deus na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Veja bem, estava outrora oculta, mas agora foi revelada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Olha que Deus bondoso, maravilhoso, que nos revela pelo seu Espírito Santo a nossa salvação, as coisas maravilhosas de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é que Deus tem preparado para mim e para você, né? Para aqueles que o amam. Oh, Deus maravilhoso! O que Paulo fala do Evangelho de Jesus, né? Fica mais claro quando lemos o contexto que está escrito nos outros textos. Por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa e tremenda e poderosa. A mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios, de pregar o evangelho, de anunciar o Cristo crucificado, de anunciar as boas novas de salvação. É Deus bondoso, e essas boas novas chegou até mim e até você. João 3,15 vai dizer assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse Deus maravilhoso que revelou Jesus, o nosso Salvador. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Esse Deus, ele é bondoso. Ele é bondoso. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. E Ele preparou Jesus para nós, sem a roupagem da religião, esse Cristo ressurreto e vivo, esse evangelho que entrou dentro do nosso ser, da nossa vida e nos transformou e tem feito de nós a cada dia pessoas cheias de esperança, cheias de fé, cheias de confiança em Deus, a cada dia. João 11:26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isso? É vida eterna. Aquilo que o olho, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem jamais penetrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Oh, glória! Essa vida eterna e maravilhosa. João 12:36. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esse Deus é bondoso. Ele tem revelado coisas maravilhosas a mim e a você. Atos 13:39. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, pois ele é justificado todo aquele que crê. Olha que coisa maravilhosa. Somos justificados por meio de Jesus Cristo. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o Espírito Santo tem revelado o que Deus tem preparado para mim e para você. Tem mostrado os nossos olhos e ouvidos espirituais, né? Esse Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus fiel. Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse Deus é bondoso demais, né? Maravilhoso. 1 de João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Oh, glória! Glória! Esse Deus é bondoso demais. Tem revelado o seu amor ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus fiel, né? Esse Deus que diz que todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê é nascido de Deus. Essa é a revelação. Essa é a revelação da bondade de Deus. O mundo não compreende o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus amados irmãos, né, nesse culto de louvor e de adoração a Deus, nesse tempo precioso, nas sextas-feiras, né, na sexta-feira da esperança, a nossa oração é que Deus alcance a sua casa, alcance você e alcance a sua família. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti cada vida que nessa noite, Senhor, se encontra do outro lado, Senhor, desse receptor. Espírito Santo, o Senhor tem revelado obras maravilhosas, tremendas e poderosas ao coração da igreja. O Teu Evangelho tem sido anunciado e vivenciado pelos nossos irmãos. Espírito Santo, visita cada um agora. Dá força, Espírito Santo, interior para cada um. Abençoe a sua família, seus pais, seus filhos, Senhor, seus avós. Abençoe, papai, no nome de Jesus, todos os familiares, aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe, aqueles que estão em outra cidade, aqueles que estão enfermos. Visita nessa noite, Senhor, e faz uma obra maravilhosa, uma obra de cura, uma obra de restauração, uma obra de libertação. No poder do Teu Espírito Santo, Senhor, toque essa vida, toque esse coração, Senhor, para que ele não fique paralisado mediante as dificuldades, mas ele creia na Tua mão estendida, na Tua graça revelada, no Teu amor que o alcança, na Tua bondade, Senhor, tremenda e poderosa sobre a vida dele, sobre o lar dele, sobre a família dele. Também, ó Pai, abençoamos os negócios dos nossos irmãos, as suas empresas, seus trabalhos, seu ganha-pão, no nome de Jesus, o seu salário, Senhor, o seu emprego, meu Pai. Pedimos que o Senhor estenda a Tua mão de graça, de misericórdia, e demonstre mesmo a Tua bondade, ó Pai, de uma maneira poderosa, maravilhosa, Senhor, a ponto de encher essa vida de Tuas bênçãos, do ânimo do Teu Espírito Santo, da fortaleza do Teu Espírito Santo, mandando embora, Senhor, toda tristeza, mandando embora, Senhor, toda voz contrária, mandando embora toda voz negativa, Senhor, desfazendo toda obra do mal na vida do meu irmão, da minha irmã, no poder do nome de Jesus Cristo. Abençoe o Senhor em tudo, espírito, alma, corpo, mente, coração, no nome de Jesus. Venha a Tua bênção, Senhor, sobre a vida material, espiritual, física, financeira, familiar, emocional, Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, profetizar as Tuas mãos poderosas, Senhor, alcançando essa vida, e a Tua graça maravilhosa, Senhor, inundando o coração dele para que ele perceba o Deus bondoso, o Deus amoroso e o Deus misericordioso que Tu és. Revela a esse coração, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E abençoe, Senhor, a vida do Teu Filho nessa noite de sexta-feira. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amanhã nós estaremos ministrando a 19ª gota
19ª gota de esperança, amanhã. E você é o nosso convidado a participar amanhã às 10h40 da manhã. Assim, o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus, tenha uma sexta-feira abençoada. Aleluia.